gente, seja muito bem-vindo ao Papo de Cultura, alto papo sobre cultura. E hoje eu tenho a honra, tô muito feliz aqui de receber o Carlos aqui com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo ao Papo de Cultura. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sua história, a gente vai conhecer você. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei lá que hora que você vai ver isso daí, mas tamo junto. Eu sou o Carlos Bacu, cartunista, designer gráfico, ilustrador, criador do Tribunal, Super Sapo, e agora a gente tá com o Falcão Escarlate. O que é o Falcão Escarlate? É uma animação que, junto com o Paulo Gustavo, né, a gente conseguiu uma verba do Paulo Gustavo, para mostrar ao povo, às crianças principalmente, que nós temos super-heróis. Não vivemos somente de Supermans, Batmans, Homem-Aranhas, mas nós temos heróis. E temos heróis que têm qualidade, que têm personalidade e é nossa cultura. Imagina o Superman dando um rasante na Paulista, ou, sei lá, o Aranha soltando as teias no Cristo Redentor. Bom, talvez se a gente divertir. Se o Homem-Aranha soltando as teias na Paulista e o Superman dando um voo no Cristo Redentor, não, nós temos capacidade de termos nossa cultura de super-heróis brasileiros. E o Falcão Escarlate é, assim, talvez uma forma, né, de apresentar para as crianças. Porque eu falo muito para as pessoas, para o pessoal de quadrinhos brasileiros. Não adianta a gente só fazer material para adultos, porque os adultos vão desta para outra, beleza? Sim. E quem vai levar esse legado? Se a gente não começar a ensinar as crianças, mostrar para as crianças que nós temos heróis brasileiros. Ô Carlos, antes da gente falar dos seus projetos aqui que você está envolvido, eu gostaria de saber como é que o lance de desenhar entrou na sua vida? Todas as palestras, todas as vezes que eu sou convidado a falar alguma coisa assim, é o sonho, né? O meu primeiro desenho foi o desenho do Capitão América. Fui apaixonado, muito tempo eu conheci o Fantastic Man, por ser Fantastic Man achava que era um herói americano. Muitos anos depois, décadas depois, eu descobri que Fantastic Man era um super-herói brasileiro. E aí, muitas outras décadas depois... Puta, tá ficando muito década, né? Bom, tudo bem. Alguns dias depois eu descobri que o cara do Fantastic Man era um cara aqui de São Paulo. E conversando com ele, o cara que eu era fã do cara, do material do cara, do personagem do cara, não dele, mas do personagem. Ele foi até ao meu estúdio me entregar nada mais, nada menos que um exemplar do Fantastic Man. Legal. E o Fantastic Man, pra quem, olha, eu conheço os quadrinhos tradicionais, né? Quem era o Fantastic Man? Como é que isso te impactou de alguma forma? Fantastic Man, a primeira vez que eu vi foi em 1983, 84, lá numa cidade do oeste do Paraná, Cascavel. Eu tinha 10 anos, acredito eu. Eu passei na banca, vi aquele personagem amarelo com umas anteninhas. Porra, legal. Podia falar isso? Não, tudo bem. Então, que eu vi aquele personagem, falei, legal, cara, legal. Quando eu descobri que ele era um herói brasileiro, aí a gente começa a parar e pensar. Estamos desde 2019 tentando desenvolver, ou melhor, fomentar, ou melhor, divulgar, ou talvez mostrar às pessoas que nós temos super-heróis brasileiros. A exposição de 2019 no Continental, ela foi um divisor de águas. Queira ou não queira, muita gente acha que não, mas ela mostrou para muita gente que nós temos heróis brasileiros. Depois da exposição, muitas pessoas, muitos ursos, como diz o Daniel Vard, muitos ursos saíram da toca. Então as pessoas tinham, assim, aquele receio de o complexo vira-lata. O que é bom é o de fora. Sim. O que é bom é de lá. O nosso não presta. Então, depois da exposição, muita gente
abriu a camisa e mostrou que tem super-heróis brasileiros. Então houve uma explosão de heróis. Temos uma variedade. Hoje a gente perde as contas. 2019 tinha 239, 238 criadores de heróis brasileiros. Hoje a gente não sabe. Não tem assim catalogado. Eu fui um dos 20, né, criadores de heróis, porque eu sou criador do tribunal. Uhum. Não tem nada a ver com herói. E eu fui assim, convidado para a exposição. Eu falei, cara, mas eu sou anti-herói, eu faço anti-herói. Eu não gosto muito de super-herói. Meu negócio é anti-herói. Ele falou, cara, o seu projeto é de 2000, o tribunal é de 2000. O seu projeto, ele tem história, ele tem caminho. Então eu entrei dentro da exposição com anti-heróis, com justiceiros. Né? Então depois disso, teve uma explosão de super-heróis brasileiros. Hoje você tem de norte a sul, muitos. Negro Gato, que é um exemplo, que é de um falecido amigo meu, o Terres, é totalmente diferente. Sabe, cada região você vê um estilo de desenho, uma arte diferente. E eu falo sempre para pessoas seguintes, são 5 dedos, ok? 5 dedos. Sim. A cultura é o quê? Música, dança, blá, 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 blá. Uhum. E é tudo uma mão só. Sim. Então você vê várias facetas, vários estilos de arte diferentes. Vários estilos de super-heróis. Muita gente fala o seguinte, mas meu herói não pode contracenar com o seu, não pode fazer um crossover, né? Ou um encontro com o seu personagem, porque o meu personagem é muito melhor. Não, existe o seguinte, se fosse assim, não haveria Capitão América, não haveria Batman, não haveria Homem-Aranha, tá? Não haveria Mulher Maravilha, não haveria, sei lá, Besouro Azul. Por quê? Cada consumidor, cada leitor tem um gosto diferente. Sim. Tem gente que gosta do herói bombadão, tipo Hulk. Agora tem um cara que gosta do herói mais Spider-Man. Mas assim, explorando até isso que você tá falando, como é que é o cenário dos quadrinistas, assim, de forma em geral? Você sente que é uma cena que é unida, é uma cena que precisa melhorar nesse sentido? Qual que é a sua contribuição quando a gente fala disso? Na verdade, veja só, eu acredito que as pessoas tinham que entender o seguinte, a gente trabalha em prol de um projeto. Certo. Tá? A evolução, valorização dos heróis brasileiros. Desde 2019, quando o Vard foi embora para o Canadá, eu assumi a exposição. Todo mundo acha que eu era dono da exposição. Não. Eu era apenas o curador da exposição. Né? Onde tinha que levar, eu levava. Eu falo sobre super-heróis brasileiros. Mesmo tem muitas pessoas que, desculpa, mas os caras não gostavam muito do meu material. Porque eu sou anti-herói. Então, para algumas pessoas isso choca. Então, mas eu não me importo, eu estou para falar sobre os super-heróis brasileiros. Então as pessoas têm que entender o seguinte, a gente está trabalhando para o quê? É valorização. Qual é a meta? Sermos reconhecidos. Uhum. Se eu falar de, deixa eu ver, Brasiliana, se eu falar do Homem Chiclete, eu estou fazendo o quê? Valorizando os heróis. De repente o cara que vai falar assim, pô, Homem Chiclete? O que é o Homem Chiclete? Super-herói brasileiro. Ah, Papo Amarelo? O que é Papo Amarelo? Super-herói brasileiro. Então ele vai buscar isso daí, ele vai tentar conhecer mais. Peraí, tem mais personagens que nós podemos abranger dentro de nós. Até falando dessa coisa cronológica, Carlos, da sua arte, eu fiz uma pergunta, como é que o desenho entrou na sua vida? Você falou que o primeiro desenho foi o Capitão América, né? Sim. Que você fez, que você desenhou. Mas se a gente fosse estabelecer uma coisa cronológica da sua arte, aí, como é que foi viver de desenho, né?
Olha, Como é que tudo começou? primeiro, Vamos lá. vamos encaixar de uma coisa, tá? Existem pessoas, criadores de heróis brasileiros que não aceitam, né? Falam só de heróis brasileiros. Mas a gente tem que entender o seguinte, vamos voltar cronologicamente. Sim. Tá lá atrás. O primeiro herói, o primeiro super-herói, assim, literalmente, Príncipe Oscar, teve um outro que eu não lembro o nome, mas o Príncipe Oscar, ele é datado de 1906, 1905, 1904, na revista Tico Tico, lá em Pernambuco. O que era o Príncipe Oscar? Um cara com um anel mágico que ele criava dragões, ele trazia dragões e blá blá blá. Tem alguma coisa com anel mágico por aí? Então, depois aí surgiu, né, o Superman, etc e tal. Então, quer dizer, se a gente levar mais na cronologia, nós somos os criadores de heróis. Não, Marvel, isso. Isso eu não sabia. Mas os caras, né, a gente não entende. A gente vai dar e tem que buscar a história. Então, a grande fase de ouro dos heróis brasileiros, que a gente fala, entrou com... Cometa, acho que é Homem-Lua, Capitão 7, tudo isso foi na década de 50, 60, com um programa que tinha na Record, do Capitão Asa. Então a gente tinha Golden Guitar, tinha o Capitão 7, Homem-Lua, Raio Negro do Gedeone. Então foi a fase bem rica, né? Assim, nos primórdios, tá, alguns são cópias, alguns parecem, e tudo bem. Então hoje a gente começa a modificar a situação. Tem personagens? Sim, tem personagens que são literalmente cópias de heróis americanos. Isso a gente não pode negar, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que falar que tem. Mas isso, quando a gente fala de arte, é um negócio complicado, né? Porque até mesmo se a gente for pegar quadrinhos americanos, Marvel e DC, tem personagens que são copiados um do outro, e a gente tá falando deles, né? Sim, mas o momento que você pega um Capitão Brasil, que tem um escudo, tem uma estrela, tem tudo, do Capitão América é difícil. Aí né? já fica difícil, né? Aí já vai pro lado do plágio Aí, mesmo. o que eu vou falar lá em casa? Aí não tem nem como, né, Carlos? Aí não a gente dá, até tenta se defender, mas não dá, né? Não dá. Me ajuda aí. A primeira obra que você desenhou foi qual? Olha, como eu falei, eu fiz Pan-Americana em 98. Meu primeiro personagem foi um gato chamado Twister, meu professor, né, não era da Pan-Americana, era outra da Cândido Portinari, Fábio Vicente, o cara, se eu me engano, ele falou assim, pô, me empresta esse personagem. Me empresta isso daí? Eu falei, falou, muito bem. Então vamos a uma outra parte, tá? Toda a criação sua tem que ser registrada antes de você mostrar ao público. Isso é um conselho que você dá pra quem tá ingressando isso aí. Pra qualquer pessoa. Tá? Pode ser desenhista, pode ser roteirista, pode ser... Por quê? O que acontece? Ele pega seu personagem, ele vai registrar. Até você provar que ele é seu. Cara, vamos dar um exemplo bem basicamente, tá? Assim, voltamos a American. Shazam e Superman. Shazam, Capitão Marvel e Superman. Shazam era da Fawcett. O Shazam começou a bater as vendas do Superman e a DC entrou com um processo contra a Fawcett. Porque o Shazam era cópia do Superman. Não tem nada a ver com o Superman. Então rodou-se aqueles processos. No final a DC adquiriu os direitos do Shazam. Porque a Fawcett era uma empresa pequena, uma editora pequena e acabou falindo. Eles cataram o Shazam, jogaram o Shazam na Terra S. Acho que é Terra S. Porque hoje o Shazam, o Capitão Marvel, se você botar um roteiro legal, cara, qualquer pessoa gosta do Shazam. É um personagem que tem carisma, ele tem todo um apelo.
né? Então, quando a gente começa a trabalhar com personagens super-heróis brasileiros, gente, registra esse personagem. Gente, vai lá na internet, pesquisa um nome que você quer. Registra isso. Por quê? Porque, de repente, o cara pega a sua ideia, registra a sua ideia. E até você provar que é seu, você não tem dinheiro para fazer isso. Isso aconteceu com essa obra? É o Gato, como é que é o nome? Gato? O Twister? Não, gato não, eu não deixei. Não deixou? É um desenho... Não deixou. Eu acho que é legal pra caramba, né? E aí, com o passar do tempo, você vai criando. Eu tenho o Super Sapo. E aí, vamos... Depois do Gato Twister, o que foi que você desenhou? Super Sapo. Super Sapo? O que era o Super Sapo? Só O Super Sapo é o seguinte, era um sapinho que foi tomar banho na lagoa e de repente na lagoa tinha produtos radioativos. Ah, que legal! E aí ele saiu de lá assim, aí chegou um amigo dele, o Ernie, olha. Aí ele foi, levou pro hospital, tudo, e aí o bichinho, ele era um sapo cururu, marrom, né? Ele se tornou o Super Sapo, que era um sapo verde, né? Entendeu? Ele se salvou, foi intoxicado. E essa é basicamente uma história, literalmente ecológica. É a gente jogar resíduo aonde não deve jogar. Entendeu? E isso... E eu não trabalho muito Super Sapo, porque aí as pessoas... ecologicamente, não tem nada disso. Né? Então, e ele é legal pra caramba. Porém, eu tive, quando eu fui fazer um registro da INPI, indústria de blá blá blá, a DC, grande DC, veio pra cima de mim, dizendo que não podia, porque era um plágio do Superman, e que todo personagem que tivesse um S no peito remetia ao Superman. E quando você tiver em qualquer processo, qualquer coisa, nunca procura meia boca, tá? Porque a meia boca vai te levar pro buraco. E a advogada que assumiu o processo, ela montou, eu tenho um laudo lá, cima e embaixo. Superman do lado, Super Sapo do lado, blá, 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 blá. O juiz falou assim, indeferido, pode registrar o Super Sapo. Entendeu? Porque era um personagem que ele tinha conotação, ele tem conotação. Né? É um personagem infantil bonito pra caramba. Eu conheço crianças que cresceram, né, lendo as takes, vendo os desenhos dos personagens. Né? Hoje são adultos. E aí agora entrou o Falcão Escarlate, né? O Falcão Escarlate foi assim, meio que... Eu criei ele para infanto juvenil. Em 2019, um amigo meu, ele falou, pô, cara, riscou lá. Eu falei, putz, ficou legal. E depois disso, eu tive mais uma outra pessoa, a May Santos, que é uma grande desenhista, ela fez a Justiça, e ela fez uma outra versão do Falcão Escarlate. Eu falei, caramba, agora eu vou fazer a minha versão, da versão dela, da versão do outro, da versão que eu fiz. Né? E minha filha fez o roteiro. Né? O roteiro trata-se, era para ser uma história em quadrinho, trata-se, nunca se viu no Brasil tanto desaparecimento de pessoas e crianças. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o Carlos. Em relação, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber. Descruzeia. Vamos junto, é para isso que tem um papo de cultura. Tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que é o processo de criação de um quadrinista. Porque assim, é o Falcão Escarlate, né? O Falcão Escarlate. Você tá me contando a máxima da história, mas como é que funciona isso? Porque tá lá a folha em branco, papelzinho lá. Papel em branco. Como é que é? Você já sai desenhando como se fosse psicografando? Como é que é o processo, cara? Na verdade é o seguinte, todo desenhista, regra básica, papel e caneta. Ou esse daqui, tá bom? Beleza? Porque toda a ideia, se não for registrada no momento, e olha, vamos voltar à parte do registro. Você escreve num papel e guarda no bolso. Guarda na carteira, guarda embaixo do travesseiro e ponto final. Vai e registra. Vai na internet, registro.com. Registra a sua ideia. Guarda ela. Porque o que a gente pensa
não mensura-se o valor. Tá? Não se mensura, não tem preço, não tem valor. Né? Então é o seguinte, você tá no momento, o que eu faço? Eu vou lá, eu tenho dois lotes, da empresa e o meu, pessoal. Então, esses dias eu estava desenhando, né? Eu estou produzindo um livro da Princesa Edelgard, acho que é isso. Né? Era uma vez, de 1900, lá vai bolinha. Tá ficando legal pra caramba. E eu tava lá desenhando ela assim, pra você ver, olha como é que funciona a coisa. Eu tô com o Falcão Escarlate. Certo. Deu um pau, deu um tilt, eu saio daquilo e vou pra uma outra coisa totalmente diferente. Ou eu vou desenhar o tribunal, ou eu vou desenhar qualquer outra coisa. No caso aí, a Edelgard. O que é o tribunal? Não vale a pena mostrar, não, fica à vontade. A diferença entre você sair do infantil para um realista é outra coisa. Então o que acontece? Cara, se eu tô ali, se eu continuar batalhando ali, não vai sair nada. É a mesma coisa que você tiver com o carro atolado na lama. Sim. Você não vai sair. Então o que você faz? Apaga. Vai fazer outra coisa. No carro que tá lá, se você ficar batalhando, o que acontece? Ele vai afundar cada vez mais. Então eu saio daquilo e lá vou pra outra coisa. E aí eu tava desenhando Edelgard. E aí veio uma ideia. Lobo Negro. Catei o celular, corri na internet, Lobo Negro. Black Wolf, Wolf Black. Não existe. Gente, vai na internet, primeira coisa. Teve uma ideia? Vai na internet. Vai no pai Google, dá uma googada. Vê se existe. Para você não criar um personagem que seja, né, já criado, produzido, montado. E aí eu não achei, falei, putz, legal. Fui lá, desenhei, montei isso. Taquei no Instagram e ao mesmo tempo registro de obra. Melhor opção é o seguinte, você faz registro de obra e depois você vai para a Biblioteca Nacional. Acabou. Então, o que acontece? Criação. Cara, não tem uma fórmula assim. Não existe uma fórmula. É aquele negócio assim, ó. E se você não anotar, e se você não for lá e gravar aquele negócio, você vai esquecer. Você vai esquecer. Vai, faz uma anotação, escreve, rascunha. Tá? Se deu o tilt da ideia do personagem, você vai lá e fecha os olhos e psicografa o bagulho. Veja só, o ano passado eu fui para Cascavel, no Paraná, com a exposição dos super-heróis do Brasil. E lá... Eram quantos artistas envolvidos? Você tem de cabeça? Começamos com 20 em 2019. Para Cascavel, ano passado, nós fomos em 40. Todos eles. Sei que o tribunal tá... Então, nós fomos para lá e quando... Uma semana, assim, fiquei, né... Uma semana, não. Fiquei de sexta a segunda. E sexta a domingo. E aí, sexta de uma semana para o domingo da outra. Passei um domingo, aí rodou a semana inteira. Tá? E aí, no sábado, eu fiquei sabendo que o projeto dos super-heróis do Brasil dentro da Show Rural, que era totalmente agrícola. Show Rural é a quinta maior exposição de implementos agrícolas do Brasil, do Paraná, né? Era criar personagens do agro. E como é que você cria personagens do agro? Heróis do agro. Todo mundo, né? Acho que aleatoriamente, quase todo mundo, 80%, 89%, 99%, colocaria um cowboy, porque agro é cowboy. Não tem nada a ver com a cocada. Primeira coisa, quando você vai criar alguma coisa, tenta descobrir, tá? Faz uma pesquisa de mercado, procura descobrir, para não falar besteira. Beleza, tá? Aí, meu camarada Daniel Vard criou um cyber cowboy, beleza? Legal pra caramba. Cyber
Não, Agroforce. Legal pra caramba. É um projeto que deveria ser jogado no mercado, deveria ser produzido. Mas a ideia é dele. E aí, o que eu fiz? Falei, pô, cara, agro é diferente. O que é o agro? O agro é colheitadeira, é trator, é plantadeira. Você tem equipamentos agrícolas. Tá bom. Agrobots. Que da hora. Simples assim, né? São robôs do agro. Ah, você tirou isso de Transformers. Cara, de boa mesmo. A ideia foi minha, os caras não pensaram nisso, o problema é deles. É, o problema é deles. E assim, você sente como artista independente e trabalhando há bastante tempo no mercado, que quando as pessoas querem te colocar dentro de uma caixinha, isso, como é que você recebe isso como artista? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, é difícil. Eu não entro em caixinha. Entendeu? Na verdade é o seguinte, se o artista não tiver capacidade de falar por ele, de criar por ele, então ele pode catar latinha. Você entendeu? Não é predeterminado. O que é a expressão da arte? O que é a expressão da arte? As pessoas não entendem isso. Não é aquilo que você quer. A arte é muito maior que isso. A arte, toda criança que tem contato com qualquer... Não vou ser assim, centralizador em relação ao desenho. Sim. Tá? Qualquer criança que tiver contato com arte, desde que seja qualquer um, dança, teatro, qualquer um, desenho, tá? Ele se torna um adulto com uma visão muito mais ampla. Tá? É muito mais fácil dele solucionar problemas que a vida apresenta para ele. Por quê? Porque a mente dele não é isso, a mente dele é um pouco mais abrangente. A visão dele não é só isso. A visão dele é isto e a periférica. Ele vê para todos os lados. Né? Eu tive um problema com o professor uma vez. Ele falou, Ctrl X, Ctrl Z, vocês têm que memorizar. Ai, gente, memorizar os atalhos. Que eu falei, professor, peraí, se eu começar a memorizar esses troços aí, se eu começar a encher minha cabeça com porcaria, assim, tá? Vai sobrar. Qual é o espaço que vai sobrar para a criatividade? Sim. Para isso, para aquilo outro. Sim. Falei, eu não uso, e eu já usava o Corel, o Photoshop há muito tempo, né? Esse foi 2009, eu comecei em 2004 a mexer com Corel e Photoshop. E eu falei, eu não uso isso. O meu é Ctrl Z e Ctrl X, acabou. Nem Ctrl D eu dou. Porque no momento que eu trago o meu cursor, tô com o meu cursor aqui, beleza? Tô aqui no meu mouse, beleza? Na hora que eu levo o cursor para a caixa barrinha lá em cima, né, do Corel, e você vai descer para deletar, para dar um Ctrl Z, para dar algum comando, o que acontece? O meu olhar está, beleza, tá naquela setinha bonitinha que vai. E o meu periférico? O meu periférico, ele vai ver algum detalhe que eu focado ali, eu não vou conseguir ver. Sim. É basicamente uma terapia. Quando você passa o cursor, tá? A setinha vai passar por cima do desenho, ele vai ver. Opa, peraí. Opa, volta aqui. Tem um errinho aqui. Tem um ajuste aqui.
Entendeu? Então, quando a gente se torna uma pessoa muito... Técnica, tecnicista, vamos falar assim. Sim, tá? Ela acaba passando por cima. Os caras falam assim, você não gosta de andar de avião. Não gosto de andar, não gosto de avião. Porque o avião, veja bem, você sai daqui para aqui 2 horas, beleza? Eu gosto de carro. Porque eu tenho 6 horas para pensar, 6 horas para ver. Eu tenho 6 horas. A observação, né? Total. Hoje, o grande problema é não observar. E pegando um gancho nessa fala que você demonstrou do seu processo criativo, como é que você pensa a sua arte, você falou um negócio que eu achei muito interessante e eu gostaria que você desse uma aprofundada nesse ponto. Você falou assim que toda criança que se envolve com arte, ela vai se tornar um ser humano melhor, né? Sim. Eu acredito que quando criança a gente tem um processo que a gente vai matando como adulto, né? Porque toda criança gosta de cantar, dançar e desenhar. E nesse processo de virar adulto, né? A gente mata isso aí. A gente não canta mais, a gente não dança mais e a gente não desenha mais. Eu queria perguntar, até vislumbrando a sua história, Carlos, por que isso não aconteceu com você? Por que você não matou o desenhista que tem em você? São algumas coisas. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo a semana de dia do Corpus Christi, quinta-feira passada. Eu tava, né, a gente fez o tapete de Corpus Christi, aí tinha o pessoal que desenhava, né? Para desenhar para fazer o tapete. Foi feito em cima de um papel, acho que 1 por 1, se não me engano, era 1 por 1, né? Então, várias pessoas se prontificaram a desenhar. E aí, Bacoia? Eu falei, cara, eu quero 2, eu quero esse. Né? Não, mãe, eu quero esse. Por quê? Se eu fizesse todos, eu estaria atropelando. Aquele desejo das pessoas de ajudar, o desejo das pessoas de desenhar, beleza? Então a gente tem que se colocar nessa posição. E aí, né, eu falei, olha, se faltar algum, a gente faz na hora. Faltaram meia dúzia. Aí, ó, eu faço, beleza, daqui. Aí eu fui com o pessoal pra fazer. E aí, chegou um lá que era o mais difícil, assim. E aí chegou uma menina, né, a Joyce. E aí ela chegou com um texto que era um círculo e todo o texto em volta. E eu fiquei olhando. Aí eu falei, posso sentar aqui? Sentei na mesa, ela desenhando. Falei, ó, faz o seguinte, faz assim, tá vendo? Você começa a medir. Sem ensinar, eu tava dando dica, né? Ela nem me conhecia direito quem era, eu nem sabia quem era. E aí, ela falou, não, eu falei, já atrapalhei você. Ela, não, você... E aí eu falei, né? Ela falou, nossa, que legal. Eu praticava vôlei. E eu ia viajar e nas concentrações eu desenhava. Mas aí vem a vida adulta, então a gente tem outras situações. Uhum. A vida adulta, ela atrapalha muita coisa, né? Se a gente não tiver um objetivo, eu sempre tive um objetivo na minha vida. Quando lá pelos meus 7 anos de idade, perguntaram, nós somos em 5, né? O que cada um seria, o que é que vai ser quando crescer. Certo. E eu disse que eu seria desenhista, né? Minha mãe, finada mãe, querida, amada, né? Ela falou, mas desenhista não ganha dinheiro. Eu falei, mas isso. Mas eles morreram só depois. Eu falei, não, mas você é desenhista. Minha mãe fez 2 anos que faleceu, né? E a última conversa, né, a gente estava conversando, ela falou assim, tá cansado? Eu falei, mãe, eu persegui meu sonho a vida toda. Agora que eu estou começando a caminhar nos degraus mais altos, eu queria queria a senhora. Você não, nunca falei você para minha mãe. Uhum. Eu queria a senhora comigo. A senhora passou as coisas difíceis
Queria que a senhora estivesse comigo nos momentos fáceis, maravilhosos, bons da minha vida. Minha mãe faleceu sabendo que eu tinha conquistado o meu sonho. Tinha realizado o meu sonho. Então, a vida é o seguinte. Se você não tem sonhos, se você não sonha por uma coisa melhor, tá? Gente, desculpa, você já deixou de viver, tá? Mesmo os momentos, conversando com a minha filha, ela escreve pra caramba. Eu falei, olha, eu vou te dar umas dicas. Você vai ser o que você quiser. Você pode ser enfermeira, você pode ser isso, pode ser aquilo outro, tá? Isso daqui, se você precisar, alguém precisar de um roteiro, você cobra pelo roteiro, né? Então a gente tem que ter uma profissão que paga as contas. Uma profissão que vai te pagar o aluguel, vai te pagar o tênis, vai te pagar a tua... Mas você tem que fazer aquilo que você gosta, também paralelamente. Então a gente não pode desistir assim, não dá nada. Esses dias um amigo meu falou assim, pô, cara, eu desisto disso porque, não dá dinheiro. Eu disse para minha mãe lá muito tempo atrás, aos meus 7 anos, que eu não queria dinheiro, eu não queria ganhar dinheiro, eu queria fazer aquilo que eu gosto. E eu faço aquilo que eu gosto. Né? O Falcão Escarlate, ele tá me tomando um tempo assim absurdo. Eu hoje acordei, era 4h30, e olhei no relógio 4h30, falei, a gripe tá me matando. Aí eu acordei às 4h30, aí eu olhei no relógio 4h30 e falei, putz, cara, é muito cedo. E aí eu virei do outro lado e vai. Levantei, era 5 horas, fiz o café, liguei o notebook, fui pra cozinha, botei água pra ferver, fui pro banheiro, o notebook ligando. Fui pro banheiro, escovei os dentes, fui passando o café, fui lá, abri o Corel, era 5h10 e eu tava desenhando. Caramba. Entendeu? Foi proveitoso? Sim. Sim, eu fiz basicamente quase, somando tudo, dá uns 40 segundos. 40, não dá tanto, não, dá uns 30, 35 segundos da animação. Né? Cada quadro, entenda o seguinte, cada segundo, tá? Se a gente levar a risca no quadro a quadro, ele tem 64 frames, 32 frames, 24 frames. Pode fazer com 12, ou você pode fazer com 5. Depende do grau de criatividade ou gambiarrice que você tem, né? Então explica melhor esse lance da gambiarrice, só para me entender o que você tá falando. Olha, eu vou dar um exemplo de... todo mundo fala... Esses dias eu encontrei uma amiga minha na igreja. Ela, aí, como é que tá? Eu falei, putz, a animação tá acabando comigo. Usa AI. Gente, parece que me cavou um buraco, me jogou lá embaixo e socou assim. Gente, olha, me desculpa, tá? Aí é a mesma coisa que o Corel, o Photoshop e etc e tal. É uma ferramenta. A animação que eu tô fazendo, aí nenhuma fazia. Do jeito que eu tô fazendo, aí não fazia. Você entendeu? Tudo é ferramenta. Eu falo para você, gente, lá em 1990, no 1901, 1910, era o que? O transporte? Carroça, beleza? Aí inventaram o carro, inventaram o avião. Então ele começou a ligar 2 pontos mais rápido. O tempo de 30 dias, 40 dias, 60, 80, 90, 365 dias para você cruzar um espaço é cruzado em horas. Então você ganhou espaço, ganhou tempo para produzir outras coisas. A inteligência artificial é só mais uma ferramenta que veio contribuir com o nosso processo criativo, com a nossa arte, com a nossa cultura. Só isso é mais uma ferramenta. Se o cara não tiver uma criatividade, ele vai ficar somente naquele prompt básico que todo mundo conhece. Certo? Muito legal. E se você não tiver esse negócio de o contato
com arte e cultura, se você não souber, tá? A teoria das cores, etc e tal, cara, desculpa. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar não vai nada. adiantar, não vai adiantar. É só feito pelo AI. E é até uma discussão, por exemplo, que já tá rolando nas artes de forma geral, para quem faz música, para quem desenha, ou para quem faz qualquer tipo de arte. Você acha que o papel da inteligência artificial, assim, vai existir um determinado momento que essa competição vai ficar desigual, ou você acha que o ser humano sempre vai se destacar por esse lance da criatividade, da inventividade? Você acha que uma máquina é capaz de aprender? Não sei não. Como artista, isso te assusta? Eu já ouço essa conversa já há muito tempo. Ah, mas eu falei, cara, desculpa. O ano passado eu passei fevereiro, né, começo de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, passei uma semana no show rural lá em Cascavel. Voltei. Você é do Paraná? Você é do Paraná? Na verdade, eu sou paranaense, eu nasci em São Paulo, mas fui criado no Paraná, né? E em maio eu passei uma semana também dentro do Paraná. E nessa semana uma pessoa falou, mas o AI, que não sei o que tem. E eu tenho um personagem, né? Eu fui convidado a produzir a Narizinho e o Jeca Tatu numa nova versão. Uau! Olha. Uau! Tá. Desculpa, não é que eu sou bom, mas as pessoas não te dão uma tarefa se elas não confiam na sua capacidade. Então eu criei. Putz, eu devia ter trazido, né? Mas a gente vai dar um jeito aí. Você consegue mandar isso aí? A gente vai mandar o link aí dos seus trabalhos, do seu projeto, do seu projeto. Tá. Então, você sabe que você tem acompanhado a gente aqui, né? Na TV Like Live, né? Qualquer podcast a galera dá uma olhada aí atrás e é sempre comentado seus desenhos aqui. Sim. Então, eu produzi um desenho do Jeca Tatu, né? Assim, aí vamos voltar à parte de criatividade. Uhum. Em fevereiro, nós fomos para a criação do Fantástico, da exposição, para criar os personagens do agro. Voltamos um pouco à criação do agro, tá? Quando eu falo, ouça tudo, veja tudo, presta atenção em tudo. Gente, é uma ferramenta, apenas uma ferramenta. Se sua vida for direcionada por isso daqui, esquece, você está vegetando. Então, eram umas 00:30, estávamos lotados dentro da escola agrícola de Cascavel, né? Porque, olha, a gente não tem. Falei, não tem problema. Vocês ficam no colégio agrícola? As crianças estão de férias? Não tem problema. Eu sou um ex-agriculino. Eu me formei em técnico agropecuária em 1989 na cidade de Garça, Etaegues, de Paulo Ornelas Carvalho de Barros, tá? Então eu falei, putz, legal. E aí... Você é de quando, Carlos? Você nasceu quando? Eu nasci... Você não responde essa pergunta? Não, nasci em 2019. 2019? Não, na verdade é o seguinte, aqui até o ano que eu nasci não foi muito legal, não. Eu sou de 69. Entendi. Então, eu sou de 1969. E aí, né, ficam, beleza. E a gente conversando com as monitoras. Veja só, gente, quando eu falo para você desligar o celular um pouco, presta atenção. Conversando com as monitoras, o ano passado teve um meteoro que explodiu, né, assim, ele se desintegrou dentro de Toledo, a 50 km de onde a gente estava. E as monitoras contaram que no dia elas viram o facho de luz cortando o céu. Achavam até que era uma nave, né, assim, extraterrestre, alienígena, etc e tal. E aquele facho de luz, ele cortou o céu, ele saiu da mata, assim, atrás da mata, assim, subindo, cortou o céu e caía fagulhas, pontinhos brilhantes de luz que batiam no sol e apagavam. Porque o meteoro, ele vai se desintegrando. E o que acontece? Ele vai desintegrando, então vai caindo as partículas. Beleza? E explodiu a 50 km.
tô aqui para quê mesmo? Agrobots? Como é que os robôs vieram para a Terra? Muito bem, lá em Aglomeron aconteceu toda aquela guerra. Aí os caras estavam para invadir o Aglomeron, o que eles deram? Eles soltaram, explodiram uma bomba, né, que tudo paralisou-se. Todas as naves inimigas estavam para perder a guerra. Aglomeron era um planeta agrícola e os gafanhotos vermelhos iam atacar, porque conquista a plantação, você conquista o alimento, você é dono de tudo. As pessoas precisam de comer, certo? Então elas se sujeitam. E aí eles iam invadir, e aí eles soltaram a bomba, explodiram aquela, paralisaram tudo. Toda a tecnologia foi, deu um bug, certo? E antes disso acontecer, eles enviaram um canhão, né, estelar, porque eles estavam atacando tanto o Aglomeron quanto eles iam atacar a Terra. Então eles concentraram num canhão estelar e direção à Terra. Um facho de luz. Olha, de onde veio uma faixa de luz? Né? E aí eles entraram na atmosfera e aquelas nanopartículas caíam nos implementos agrícolas, que elas iam se replicar e iam tomar posse daquele equipamento agrícola. Entramos com a inteligência artificial, né? E aí eles iam automaticamente se tornarem os robôs, né? Basicamente o Transformers, só que de uma forma diferente. Aquelas nanopartículas, nanorobôs, eles multiplicariam-se, então eles usariam a formato. E, gente, tem uma base, tá? Bumblebee é basicamente assim. Ele olha, vê aquele Camaro, ele fala, ele transmuta assim no Camaro, né? Só que aí a história é diferente, né? Aquela nanopartícula cai no microfone aqui, ele vai se produzindo, ele vai se tornando um robô. Então, da onde saiu? Se eu não tivesse naquele momento, se eu não tivesse prestando atenção na história do meteoro, do cometa que explodiu, que se desintegrou a 50 quilômetros de lá e que passou pelo colégio agrícola e caindo fachos de luz da desintegração, como é que eu teria ideia dessas partículas caírem nos implementos agrícolas e se tornarem o quê? Robô. Você entendeu? Então eu falo, gente, presta atenção. Se eu tivesse ali assistindo Netflix, sei lá o que, dentro do ou TikTok no celular, eu não teria ouvido a história das pessoas. Sim. E você acha que tudo que você desenha, tudo que você reproduz, o quanto que tem ali, assim, deixando claro, né? Eu sei que a arte está saindo de você, está saindo da sua visão. Mas quando você recebe um brief para um trabalho ou até mesmo para criar alguma coisa, quanto do menino lá de 7 anos tem, quanto tem do Carlos atual, como é que eles se fundiram, como é que funciona esse processo criativo seu, do desenho mesmo, quando o papel encosta lá no lápis lá? Tem muito. Lá em 98, 99, né, eu trabalhava numa empresa, a mulher falava, tinha uma supervisora, ela falava assim, Carlos, você, cara, parece que saiu de dentro de uma história em quadrinho. Parece que você saiu da televisão. Cara, você... Então, você pode se tornar adulto, mas você nunca deixa de ser criança. E aí, o que acontece? Quando muita gente pergunta, você... por exemplo, a Hildegarde mesmo, ela ficou top demais, ficou legal pra caramba. E é infantil, e é uma personagem assim que é um tipo de personagem que eu não faço, né? Mas o que acontece? Muita gente usa... Vamos lá.
você... você tem fax? Bom, beleza. A pessoa... Isso, tá? Para qualquer desenhista, tá? Eles usam como referência artística. Tá? Eles usam como referência artística. Sim, sim. Eles vão criar um personagem, alguma coisa, uma sequência. Mesmo desenhistas, eles vão falar que não. Mesmo desenhistas profissionais aí de Marvel e DC, eles vão falar que não. Eles colocam por baixo e vão desenhar por cima. Beleza? Esse aqui não, tá? Esse aqui eu desenho no braço mesmo. Tá? Então, eles vão trabalhar em cima, porque eles têm uma referência fotográfica. Beleza? O que acontece? Eu não uso, dificilmente eu uso uma referência fotográfica. No braço ali desenhando. Eu vou imaginando. Cara, que legal. Eu vou riscando. Desculpa, gente, mas eu não consigo. Eu posso pegar uma imagem, que nem eu tenho uma história de terror, que é a da Espantalho, que a minha filha escreveu. Eu preciso publicar isso. E eu peguei referências fotográficas, assim, de pessoas andando, porque o Espantalho, ele é um conto de terror num cafezal. Aonde eu vou achar referência disso? Basicamente aqui. Cabeça. Por quê? Voltamos ao tempo. Literalmente eu fui baraferia. Eu trabalhei num sítio que era plantação de café. Eu plantei café, eu colhi café, eu plantei feijão, eu plantei milho, eu plantei... Cara, então, se você não tem sua memória com coisas boas, na sua mente coisas boas, você não vai criar coisas boas. Eu precisei pegar referências fotográficas, eu tinha na mente o que eu ia desenhar, mas como que eu ia fazer uma rua de café à meia-noite? Não tinha. E não tem. Esse processo de criação é um processo que realmente exige uma transpiração, né? Você tá aí contando as suas referências, como é que você pensa na hora de desenhar. Então eu acho que até um podcast só pra gente falar sobre tudo isso é pouco, né? É pouco em relação a tudo isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação ao não só ao processo de criação, mas a implementação. Você acha que, por exemplo, essa lei de incentivo do ali Paulo Gustavo, qual foi a importância dela chegar agora nesse momento assim da sua arte? Olha, foi muito bom. É difícil, são coisas... Em 2019, né, dentro da exposição, eu falei, gente, por que a gente não usa a lei de incentivo fiscal para produzir animação, blá, blá, blá. Não, é o que eu ouvi. É muito difícil, não dá. Muito bem. Nesse período, eu ouvi muito, tá? Existem os artistas e os artistas pobres. Então, quando entra um projeto de um artista que não é renomado, tá? Que não tem nome de mercado, os caras, literalmente, da casta superior, eles falam assim, lá vem projeto de artista pobre. Você acha que rola esse preconceito? Rola. Não acho. Rola isso. Rola isso. Entendeu? Porque, veja só, se o cara tem um nome, ele não precisa de incentivo, cara. Certo? Certo, óbvio. Porque ele tem um nome, ele é o cara. Certo? Então, qualquer empresa, qualquer, assim, marca grande vai querer patrocinar o cara. Sim. Então, ele não precisa de um subsídio governamental para mostrar o trabalho dele. E se ele usa isso, é por quê? Porque a gente entra no monopólio. Gente, eu vou tomar pau, mas tudo bem. Porque o artista rico... Eu não sou artista. Como é que você se define? Tá, eu não sou artista, eu sou um cara que faz desenho. Tá, porque se eu for um artista rico, entendeu? Eu vou massacrar o cara que tem um trabalho melhor do que o meu. Assim. Não existe. É a mesma coisa que eu falo. Não existe um super-herói melhor que o outro. Se fosse assim, não existiria Superman, Batman e etc e tal. Bilheteria do Batman seria zero. Sim. Bilheteria de Aquaman seria zero, Sim, e etc e tal. Sim.
tem um espaço, né? Tem espaço para todo mundo. Artistas. E você acha que para essa coisa do quadrinho brasileiro, assim, se você, por exemplo, vou colocar uma suposição assim, você recebeu dinheiro, trilhões e trilhões aí de dólares. O que você faria hoje para que a cultura do quadrinho brasileiro fosse assim difundida de certa forma? Olha, vamos lá. Tá? Eu estou fazendo a animação do Falcão Escarlate. Certo. A animação do Falcão Escarlate, eu peguei R$20.000. Certo. Né? E a gente tem que se dedicar. Então você tem aluguel, conta para pagar, blá, 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 blá. Isso só custeia o tempo que você trabalha ali. Uhum. Não dá. Hoje, mais ou menos, em torno de R$250 a R$350 por segundo de animação. Uau! 10 minutos de animação daria em torno de R$180.000. Uau. Certo? Se você colocar som, colocar voz, etc., estoura os 200.000 e mais para cima. Ok? Certo. Então você pega um cara que tem... Tá, eu tô fazendo uma animação de 10 minutos com 2 mãos, uma cabeça. Você entendeu? Então agora você imagina, R$20.000, não vale. Por isso, vamos lá no começo da conversa. O que você pensa é imensurável em relação ao valor, né? Então, nós estamos fazendo 2 animações, Cavaleiros Atômicos e o Falcão Escarlate, com o que sobrou pra gente fazer. Ou era R$20.000, ou era nada. Certo? Cada frame, cada segundo de animação, você varia de 64, 32, 24, 12, 5 ou baconianice, gambiarra. Uau. Entendeu? Pesado, eu consigo tirar 12 segundos com 5 desenhos. E eu não faço mangá, tá bom? Mangá é foda pra caralho. Mas eu comecei a compilar, né? Eu passei 2 meses assistindo desenho de Hanna-Barbera. Você vê os negócios. Eu montei, né? Assim, eu falei que é o take 10, né? Mas passou dos 10. Eu juntei partes que eu tenho da animação do Falcão Escarlate e juntei em 45 segundos. Na hora que eu rodo, eu vejo alguns pontos de defeito. Hoje eu acordei e falei, esquece. Cara, é só você que tá vendo esse troço. Para com isso. Deixa de ser abestado. Muda. Depois você volta. Entrega, você tem que entregar 30 de junho, você tem que entregar. Você entendeu? Então, para 10 segundos, teria que ter uma equipe de 10 pessoas. Ou 10 minutos. Teria que ter uma equipe de mais ou menos 10 pessoas. Você entendeu? Então você fala o seguinte, como é que você vai? Não é vender o peixe, mas é vender e mostrar literalmente o que está acontecendo. Quando você olha esses 45 segundos da animação do Falcão Escarlate, você fala assim, cara, imagina se o cara tivesse 24 horas de tempo para fazer isso. Imagina se o cara tivesse um PC top das galáxias. Sim. Que você pensou, ele já compilou tudo. Sim. Cara, o meu PC é o seguinte, tá vendo esse negócio aqui? Uhum. Pastas. Certo? Eu coloco o seguinte, tapioca, blá, 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 blá. Eu coloco e dentro das pastas tem um vídeo, tá? Meu PC não é muito bom, não, mas eu tô pensando como é que eu vou renderizar tudo isso. Uau. É muita coisa. E aí você fala assim, como é que você consegue fazer? E essa realidade, assim, eu sei que um não pode falar por todos, né? Um não pode falar por todos. Mas essa é a realidade da maioria dos quadrinistas brasileiros? Que é na força do braço? Como é que é? É 110% dos quadrinistas brasileiros. Uau! Tá. Dificilmente a gente não tem incentivo. Dia 30 de janeiro...
Acho que é 30 de janeiro. É dia do quadrinho nacional. Você entendeu? Então, mas a gente não tem isso. Né? O complexo de vira-lata ainda manda muito no mercado. Tá? Ah, mas é super-herói brasileiro. Quando eu apresento o tribunal, quando eu apresento qualquer um outro, cara, os caras falam, maluco do céu. Eu não sabia que existia isso. O avaliador, o rapaz que foi fazer a avaliação, ele falou, cara, eu me apaixonei pelo material de vocês. Uau. Eu me apaixonei. Cara, é muito bom. E o Carlos, e até para estabelecer uma ordem, vamos falar dos desenhos assim que você... Ó, isso aqui foi muito importante, assim, para minha carreira. Você contou a história do Super Sapo, né? E aí do Super Sapo a gente vai... Você foi para onde ali? Olha, veja só, eu passei, né, dentro de 2000 até 2015 criando material. Eu tenho muito material guardado. Então eu às vezes eu vou lá e faço uma repaginação. Uhum. Em 2000 eu criei o Tribunal também. Né? Em 2015, 2017 eu lancei... Peraí. 2015 eu lancei o Príncipe Sapo. O Príncipe Sapo é uma história infantil, uhum, que eu fiz para minha filha, né? Minha filha hoje tem 20 anos. E aí eu lancei em 2015 e aí me fizeram uma proposta. Falaram, você é bom? Faz uma coisa diferente. E aí eu lancei a Princesa Tutti, que ela é o quê? É uma cachorrinha da turma do Vira-Lata, que é uma outra coisa totalmente diferente. São universos diferentes, são coisas diferentes. Eu lancei a Princesa Tutti, que ela é um poema, é uma história, mas é um poema de uma princesa que ela se perde. É cantado um poema. Né? E aí da Princesa Tutti, o que é que você faz diferente? Aí eu fiz o Tribunal, que ele já estava desenhado. O que eu fiz? Eu fiz uma repaginação de todo o Tribunal e lancei o Tribunal em 2017. Né? Então, e aí, Tribunal, quando eu lancei o Tribunal, não tem, mas tenho a Justiça. Quando eu lancei o Tribunal são 5 personagens. Uhum. Carrasco, vamos lá, juiz, júri, carrasco, defensor e pássaro da noite. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com uma situação diferente. O pássaro da noite, eu sou apaixonado por ele porque é o cara que investiga. É o cara que investiga tudo, é o cara que dá aquele suporte para toda a operação do tribunal. O carrasco é o cara explosivo. Né? O júri é aquele que vai analisar tudo. O defensor, mesmo, ele vai arranjar uma forma de tentar defender. Né? O juiz é o cara que bate o martelo. Entendeu? Então, e aí, quando eu lancei o Tribunal, meu amigo Daniel Vardi, ele falou o seguinte, cara, inclusão, blá blá blá, pô, você podia tirar aí, ó, é um personagem e colocar uma mulher. Das duas, uma. Ou você aceita o que... Vamos voltar para a caixinha? Entendi. Lembra a pergunta que você fez sobre a caixinha? Sim. Que eles querem... Não, eu falei, cara, peraí, desculpa. Ele falando e meu cérebro funcionando ao contrário. Eu já falei isso pro Vardy. Falei, cara, meu cérebro tava ali assim, pô, você é aquele acha que eu não tenho capacidade de criar um personagem totalmente diferente. Não que eu seja louco, mas que eu seja pirado, mas que eu tenha criatividade para isso. Vamos voltar a uma parte... O que é a televisão? Cara, eu só assisto o jogo de São Paulo na Libertadores, que é ponto final, tá? Para isso que serve a televisão. Vou pro boteco, assisto no boteco. Certo? Então, eu falei, pô, cara, tá me tirando? E aí eu falei, beleza, sentei na prancheta e vai, risca daqui. Defensora não dá. Uma que se eu fosse tirar, a juíza não ficava legal. A defensora não ia ficar. A carrasca, a júri, pô, cara, a pássaro da noite.
Peraí, vamos sentar. Primeiramente, o que o tribunal busca? Justiça. Ah, A justiça. Ah, muito legal. é difícil, né? É difícil. Puta, eu precisei ir lá na Andrômeda, depois eu fui pra onde? Pra galáxias de Sirius, Cambá 4, pra criar justiça, cara! Pra o óbvio tá ali na cara ali, né? Tão fácil, é tudo tão simples. Eu vejo pessoas criando nome de personagens assim, não sei de onde eles tiram. Acho que depois eles puxam a cordinha. Você entendeu? Pô, cara, é simples, velho. Eu falei, cara, esse tribunal tá procurando o que? A justiça? Cara, então vamos botar a justiça. Né? A justiça, ela não precisa ter peitão de fora, bundão de fora, etc e tal, pra ser uma personagem bonita. Sim, sim. Ponto final. Vamos dessexualizar Sim, a personagem. sim. Carlos, a gente teve uma oportunidade aqui muito legal e muito bacana aqui de conversar sobre a sua arte, de falar dos seus trabalhos. E inclusive eu quero que você volte aqui, cara, com mais trabalhos aí pra mostrar pra gente, mais coisas. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Eu gostaria que você mandasse um recado pra aquele menino que tá desenhando. O menino lá que começou a copiar os Dragon Balls, começou a desenhar o Sonic, de um desenhista que já está há bastante tempo desenhando, vivendo de arte e transpirando e criando coisas muito legais. Qual que é o recado que você mandaria para essa rapaziada? Ó, quero ser desenhista. O menino que chegou na conclusão que você chegou lá quando você tinha 7 anos de idade. Só uma. A gente vive através de sonhos. Se a gente não buscar os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos, o que vai ser da gente? É difícil. Primeira coisa que eu falo dentro de uma palestra sobre desenhos. Não é fácil. Você talvez não vá ganhar dinheiro hoje. Talvez as pessoas não vão reconhecer o seu material. Dentro da sua própria casa, ninguém vai reconhecer. Quadrinhos, gente, quadrinhos é o seguinte, poucos da tua família vai comprar sua revista. Eles vão querer uma revista. Enquanto você está na prancheta, enquanto você está ali no computador, fazendo as cores, enquanto você está ali escaneando, produzindo as cores, metendo o balonamento, tá? Muitos desses daí vão estar na gandaia, vai estar na praia. Muitos desses aí vão estar no churrasco. E você vai ser tirado como vagabundo. Tá? Então, muitas vezes vão falar assim, quando é que você vai ganhar dinheiro com isso? Cara, desculpa, mas eu não vou pro boteco. Tá? Pergunta pra quem me conhece quantas vezes me viu bêbado. Eu não vou pra boteco. Dificilmente fui churrasco na minha casa, às vezes. A minha família, eles vão embora, eu continuo desenhando, eu vou desenhar. Então, é o seguinte, você vai buscar o seu sonho? É seu sonho. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu irmão, não é de ninguém, é seu sonho, não é da sua namorada. É seu sonho. Minha mãe faleceu, tendo orgulho do filho dela, que ele passou 40 anos da vida dele buscando o sonho dele, né? Então, quando minha mãe faleceu, ela ligou para todo mundo. No dia que eu saí da casa dela, a última vez que nós tivemos uma conversa, ela ligou para minha tia e falou assim, meu filho esteve aqui. Meu filho tá bonito, meu filho tá gordo, meu filho tá feliz. Meu filho se realizou. Você entendeu? Então, quem é que vai se realizar nisso tudo? Não é seu pai, não é sua mãe, não é ninguém. E se não for uma coisa por você, é o seu prazer? Não é seu prazer. A sua glória? Não é a sua glória. É a sua realização pessoal. Você entendeu? É sua realização pessoal. Muitos vão te valorizar e muitos
vão te desvalorizar. Porque eles queriam ter o que você tem. Aquela força, aquela vontade, aquele desejo de realizar o sonho dele. Ah, mas que você tem? Cara, me desculpa. O que eu tenho hoje, eu falei para minha mãe, tá, eu não quero ter dinheiro, eu não quero ser rico. Eu quero fazer o que eu gosto. Ter prazer em fazer o que eu gosto. E eu faço isso. Tá? Não, se eu desenho, eu tive um problema porque que nem meus personagens infantis, eu uso eles com 4 dedos, né? 3 dedos e mais o polegar. E um fulano falou, mas você veio tirar uma onda, mas esse personagem de 3 dedos é defeituoso. Eu falei, você tem um problema com deficiência? Hã? E outra coisa, se você buscar lá Simpsons, se você buscar lá o Mickey, se você buscar lá... Sim. São todos 3 dedos. Por que 3 dedos? Na animação, tá? Gente, presta atenção. Vocês vão assistir um desenho animado da Turma da Mônica e vocês prestem atenção na mãozinha do Mickey. O que é mais harmônico? Os 5 dedos ou os 3 dedos? Os 3, Ele dá uma harmonia melhor, entendeu? E é muito mais fácil. Cara, os caras não sabem aonde vai enfiar esse dedo. Então, você entendeu? Então, é o seu sonho. É o seu objetivo de vida. Tá? Quadrinhos é o objetivo de vida. Animação, tá? O meu grande sonho. Eu sempre procurei fazer, né? Queria. Depois do quadrinho, o que eu vou fazer? Pô, cara. Eu lancei o tribunal. Né? Eu cheguei em setembro, lá no Cascavel, eu vendi tudo que eu tinha. Eu achei que eu não venderia meu material. Eu vendia tudo o que eu tinha. Todo o meu material. Eu pensei que ia vender dos outros. Tá? E qual é o meu próximo objetivo? Cara, fazer uma animação. E Falcão Escarlate. Pela Paulo Gustavo. Né? Foi um incentivo que nós, os pobres, né? Que realmente produzimos arte e cultura dentro do Brasil, né? É uma arte e cultura que chega a todos os cantos. Não é nicho fechado. Não é só para playbas e etc e tal. Né? Então ela chega em qualquer lugar. Tá? A rendeira, tá? A pessoa que pinta um guardanapo, é arte e a cultura. Então isso chega a muitas casas, a muitas pessoas. Uma arte, a cultura dela, né? Produzir aquilo ali. Então, essa lei de incentivo aos pequenos desenhistas, aos pequenos criadores de cultura, tá? Existem muitas pessoas que não souberam, não sabem utilizar a verba, mas tem muita gente que sabe utilizar para um bem específico. Carlos, de verdade, eu quero agradecer demais a oportunidade que você teve aqui. Falei, você fala demais, cara. Mas o artista que não fala, a gente quer gente aqui justamente que tenha algo a dizer, algo a falar. E esse espaço é um espaço democrático justamente por isso, Carlos. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu desenhar coisas legais aqui nesse papo aqui que a gente conversou. Eu quero salientar que quem quiser achar o trabalho do Carlos, como é que faz? Carlos _Bacu Instagram, tá? Ou Carlos Bacu no Facebook. Eu falo muito sobre política, mas pouco. Veja só, eu falo pouco sobre a minha arte porque você tem que mostrar, né, o que você faz. Sim. Entendeu? Então tem tribunal, tem a página do tribunal, tem a do Super Sapo, tem... agora eu estou muito relaxado em relação às redes sociais, porque meu tempo é mais em cima da arte mesmo, da animação. Então, para achar o seu trabalho, Carlos Bacu no Instagram, você vai achar. Inclusive, se você viu aí o Carlos falando e conversando com a gente ainda, o trabalho ele tá saindo, tá fluindo, mas você falou, olha, eu acho que eu posso ajudar. Carlos _Bacu, lá vai lá, troca uma ideia com o Carlos. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Eu tem muita gente que tem eu queria saber isso. Mas uma vez eu estava no evento, aí a menina chegou e falou assim, falei, o que foi?
Qual é? Pô, mas Carlos Bacu, isso. Eu falei, cara, eu não sou nada. Não, mas seu material é isso. Eu falei, cara, para. Eu sou uma pessoa comum, como todo mundo. E um exemplo, tá? Deixa eu pincelar uma coisa Sim. só. Quando eu estava dentro em Cascavel, eu fiz uma semana em fevereiro e depois eu fui para maio, né? Uma semana em maio. E o pessoal dentro da diretoria do show rural, e eu tava ali no meio do povo. Meu negócio é esparramar, eu chego, entro, esparramo. Né? E aí, depois de 7 dias de janeiro e fevereiro, mais 4 dias em maio, e aí o Daniel Vardi, que é o cara mais... Né, conversando numa reunião com o pessoal, e aí ele falou, não, porque acontece o seguinte, isso, a produção é por conta do Bacu, isso, aí uma das diretoras falou assim, Bacu? Aquele cabeludo, que tem um chapéu ali assim, que eu tinha ganhado um chapéu, né, do evento, ele falou, ele é criador do tribunal, isso. Nossa, eu achei que ele era um cara aqui da cidade que você contratou para fazer a parte de logística, divulgação, etc. Eu falei, não. Esse é o cara que desenha o tribunal. Caramba, e desenhou, ele falou assim, aquele Jeca Tatu, porque eu fiz o Jeca Tatu com 2,5 metros por 97 de largura. Isso tem lá no Instagram, Carlos? Tem. Tem que postar essas coisas, hein? Eu acho que o orgulho te faz menor que todas as outras pessoas. Sim. Ó, Carlos, de verdade, quero agradecer demais a sua estadia aqui conosco, e eu acho que vai rolar aí um segundo papo aí, que a gente ainda tem mais coisa para conversar. Sobe a trilha. Eu quero agradecer demais aqui esse espaço aqui, cedido aqui pela TV Like. E só queria dizer que esse projeto também, o Papo Cultural, também só foi possível graças à lei Paulo Gustavo, que inclusive viabilizou com que a gente conseguisse fazer toda essa parte do nosso projeto, uma lei do governo federal, do Ministério da Cultura. Nós queremos agradecer, estamos instalados na cidade de Carapicuíba, e também só foi possível graças à Secretaria de Cultura e Turismo. Bom, é isso, esse foi o Papo de Cultura com o nosso amigo Carlos Bacu. Quero agradecer demais e virão próximas. Desenhando sempre uma nova história, a gente segue firme e vamos lá, que o artista, ele sempre terá espaço para sua criatividade e espaço para a cultura. Valeu, um forte abraço, até a próxima.